Oi pessoal, aqui pastora Selma Benjamin, e para aqueles que me conhecem sabem que eu tenho formação em psicologia e eu gosto muito de falar para famílias. Eu falo da alma, cura da alma, da mente, do espírito, eu gosto muito disso e eu falo muito da palavra de Deus, mas eu também trago a ciência junto, porque nós sabemos que Deus, até a ciência ele criou. Então, mas hoje, gente, eu quero trazer um assunto para vocês diferente. Hoje eu quero falar com vocês sobre o dom de línguas. Eu quero não só falar para vocês, mas eu quero explicar para vocês o que acontece no cérebro. Olha aqui, eu tenho uma cópia do cérebro aqui e eu quero explicar para vocês o que acontece no cérebro quando nós estamos falando em línguas. Eu quero explicar isso para vocês. E não só isso, eu quero orar em línguas com vocês. Eu vou orar com vocês porque eu quero que vocês se sintam empoderados pelo Espírito Santo de Deus a falar em línguas. Muitos falam em línguas, então que você receba uma nova unção para falar mesmo em línguas, para levar a sua oração com confiança no trono de Deus. E aqueles que não falam em línguas ainda, que sejam batizados pelo Espírito Santo com esse dom maravilhoso que é o dom de falar em línguas. Eu perdi as contas de quantas bênçãos já tenho recebido através desse dom maravilhoso de falar em línguas, gente. É tremendo, é tremendo. É um presente que Deus deu para a sua igreja e hoje, nos tempos de hoje, estamos vivendo tempos dificílimos, que não vai ser possível ser um cristão que ficar ali na presença do Senhor, a não ser que você tenha as ferramentas que Ele deu para a gente viver nos últimos tempos. Esta é a geração dos últimos tempos e os dons do Senhor têm que estar avivados dentro da igreja. E o dom de língua, gente, é um dos dons muito importante. Por quê? Porque ele ajuda você na comunicação com Deus. Ele vai levar tuas necessidades na presença do Senhor de uma forma diferente. Mas deixa eu antes ler para você um versículo. É impossível falar do dom de línguas sem antes mencionar alguns versículos, verdade? E eu vou falar de versículos aqui com vocês, versículos conhecidíssimos de vocês, mas é necessário falar para que vocês entendam o ponto que eu quero fazer, tá? Então, primeiro, eu quero que você abra a Bíblia, se você tiver com a Bíblia aí, se não tiver, não tem importância, porque eu vou abrir aqui para você. Eu quero abrir para você no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, que todo mundo conhece, é muito conhecido esse versículo, e nós vamos ler o versículo 3, porque tem um ponto aqui que eu quero fazer para você, eu quero mostrar para você algo desse versículo, tá? Então, olha, eu vou ler para você o versículo 2, capítulo 2, versículo 3, que fala assim: e de repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Por que eu li esse versículo aqui? Porque tem algo aqui nesse versículo, se você continuar lendo, você vai ver que estavam ali reunidos naquele mesmo lugar 120 discípulos. E se você continuar lendo, você vai ver que eles estavam em unidades, unânimes, unidos ali, aguardando, porque o Senhor, antes de subir ao céu, ele disse: permanecei em Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E este poder foi o Espírito Santo de Deus que veio, cobriu aqueles apóstolos, encheu aqueles apóstolos e como sinal deu a eles o dom de línguas, de falar línguas estranhas. E aqueles discípulos começaram a falar línguas estranhas e foi tanto que eles falaram que o pessoal que estava do lado de fora começou a escutar o que está acontecendo aí. Tem algo diferente neste lugar. E aí que eu quero chegar. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é diferente. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele está sempre em movimento. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não fica acomodado esperando a vida acontecer para ele. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele vai chamar a atenção dos que estão do lado de fora.
fora. E esse Espírito Santo de Deus veio e deu a eles o dom de línguas. E eles falavam com outras línguas e os que estavam do lado de fora começaram a entender na língua deles. Então muitos falaram, mas eles estavam falando na língua dos persas, na língua dos medas, na língua do grego. Eu acredito que Deus permitia os que estavam de fora entender na língua deles, mas eles estavam mesmo orando mistérios. E quem ora no Espírito, gente, o Espírito vem, entra no teu espírito, empodera o teu espírito e o teu espírito começa a falar. Tem um outro versículo maravilhoso que está em Marcos 16, versículo 17, que foi Jesus quem disse. Jesus disse assim, olha, estes sinais vão acompanhar aqueles que acreditam. Em meu nome vocês expulsarão demônios e falarão novas línguas. Mas o ponto aqui é para aqueles que acreditam. Então é necessário fé. Se você não tem fé para orar em línguas, para acreditar que aquela oração está sendo ouvida no trono de Deus, que você verdadeiramente está sendo empoderado pelo Espírito Santo, então nem vai orar. Porque a tua fé vai fazer que aquele dom seja mais ativado e você vai estar orando na presença de Deus em mistério. Um outro versículo que tem, que eu também gosto muito, gente, ele está em 1 Coríntios 14, verso 2, que fala assim, porque o que fala em línguas estranhas não fala a homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala em mistério. Quando a pessoa está falando em línguas, ela está orando em mistério. Ela está falando algo com Deus, onde somente o Espírito pode ser interpretado através do Espírito. E quando ela está falando algo com Deus, muitas vezes a pessoa ora 1 minuto, 2 minutos, não faz sentido para ela, ela se sente um pouquinho confusa, porque não está fazendo sentido. Eu vou explicar já já, através do cérebro. Olha aqui, eu tenho o cérebro aqui, eu quero explicar para você, quer dizer, não tem o cérebro, isso aqui é uma cópia do meu cérebro, mas eu quero explicar para você o que acontece no cérebro humano quando a pessoa está orando em línguas. Eu escutei um pastor dar um exemplo maravilhoso, eu gostei demais e aí quero falar desse exemplo. Ele disse assim, olha, qual é a diferença daquele que simplesmente fica balbuciando algumas palavras e daquele que fala em línguas? Aquele que fica só enrolando a língua, ou aquele que está falando em línguas? Qual é a diferença daquele que verdadeiramente, ele sabe, ele está ali concentrado, ele está falando em língua? A fé, porque se eu estou ali, tomada pelo Espírito Santo, na presença do Deus vivo, numa língua que não fui eu que inventei, eu nem sabia que essa língua existia, de repente eu sou tomada e começo a falar naquela língua, eu tenho que crer que verdadeiramente eu fui empoderada pelo Espírito Santo de Deus e é o Espírito Santo de Deus que está no meu espírito e meu espírito está orando ao Pai em nome de Jesus através do Espírito Santo. Outro exemplo, por exemplo, qual a diferença daquele que simplesmente dá um mergulho numa água ali na piscina e sai da piscina e pula na piscina e sai da piscina e pula da piscina e daquele que está sendo batizado? A fé. Os dois vão entrar na água e os dois vão sair da água. Porém, um acredita que quando ele entra naquela água, ele está morrendo para o mundo e nascendo de novo em Cristo. Então, a fé daquele que está sendo batizado, daquele que sabe que ele está dando aquele mergulho, mas ele está dando aquele mergulho com um propósito de nascer de novo. É a fé que vai ditar na presença de Deus verdadeiramente. Este morreu para o mundo e nasceu no Espírito. Então, tudo que você fizer na presença do Senhor, o que vai contar mesmo é a fé. Tudo que você fizer, tudo que você agir, se você não tiver fé, se você não tiver o amor por trás movendo naquilo que você está fazendo, você está perdendo seu tempo, que é o que a palavra de Deus fala. E muitas vezes, como eu falei, as pessoas começam a orar em línguas, falar em línguas, e elas 1, 2, 3 minutos ali falando, daqui a pouco elas falam, não, eu não estou entendendo nada, elas começam parar por si só, porque elas começam a falar, não está fazendo sentido para mim. Então eu vou te explicar aqui, através do cérebro e através da ciência, o que acontece no cérebro humano
quando nós estamos falando em línguas. Gente, teve uma faculdade nos Estados Unidos, da Pensilvânia, que resolveu fazer um estudo para entender o que acontecia com o cérebro quando a pessoa estava falando em línguas. Então, o que eles fizeram? Pegaram uma pessoa que constantemente orava em línguas e aí colocou naquela maquininha, daquela máquina de estudar o cérebro, colocou ressonância magnética, acho que em português se diz, na maquininha de ressonância magnética, ligou os fiozinhos, né, no cérebro, onde mostra onde o cérebro está acendendo, qual a parte do cérebro que está sendo usado, liga-se lá, põe a mulher lá dentro daquela máquina e pede para a mulher começar a falar em línguas. E aí essa senhora começa a falar em línguas e eles ali olhando, observando qual a parte do cérebro que acendia. Detalhe, não acendia parte do cérebro. Aqui, gente, é o nosso frontal lobo, que seria em inglês a frente do cérebro, no caso, né? A minha formação nos Estados Unidos, gente, então às vezes eu perco algumas palavras em português, então vocês me perdoam por isso, tá? E essa parte aqui, ela é muito usada em pensamento. Quando você vai ter um pensamento, o primeiro lugar que surge vai ser na sua frontal. Vai aparecer aqui. Essa parte também é muito responsável para você fazer tipo de entrada de raciocínio, que você vai jogar para parietal, que é aqui do meio. E aqui vai fazer a reasoning, de você pensar, de você raciocinar, vai também trabalhar com números, vai também trabalhar com bastante outras áreas de te fazer sentido, também com memória. Aqui atrás, gente, ela vai trabalhar muito também com emoção, com a visão. E quando ela falava em línguas, eles ficaram prestando muita atenção na parte frontal, né, no lobo frontal, para ver qual parte que acendia, e não acendia. De repente eles falaram, então vamos lá para parietal, né? Vamos ver que de repente tá acendendo alguma área. E eles olhavam e não acendiam. E o cérebro estava naquela perfeita calma, como se não tivesse sendo usado. E eles falaram, peraí, tá acontecendo alguma coisa aqui. E eles, quando eles olharam, eu vou abrir aqui o cérebro para vocês dar uma olhadinha aqui, tá? Olha aqui. Quando eles olharam no centro do cérebro, que eles foram poder olhar o negócio com mais detalhe, né? Claro que eles não abriram o cérebro, era a maquininha que tava, os fios que estavam ligados, eles viam que acendiam um pedacinho aqui na parte do emocional, que era a parte que punha a pessoa para relaxar, para descansar, e a pessoa estava em descanso. Quando eles entenderam isso, que eles viram isso, eles falaram, nossa, não acende, o cérebro não está funcionando. Tipo assim, como não é que ele não está funcionando, não está sendo ativado. O que acontece aqui? E eles foram estudar um negócio mais profundo. E exatamente isso, porque quando nós falamos em língua, é o nosso espírito que fala, não é daqui que sai daqui, porque sai daqui, é claro que não faz sentido aqui, porque a parte da razão, que é onde a gente raciocina mesmo, não acende nada. Então por isso que quando você está orando em línguas, não te faz sentido, porque o cérebro não está sendo naquela hora ativado para falar o que você está falando em língua. É um negócio de mistério, é línguas mistério que vem do Senhor, que o Senhor deu para a igreja dele. A igreja de Cristo tem esse dom maravilhoso de orar em línguas e de falar em línguas. Então, o que esses cientistas fizeram? Então, vamos fazer o seguinte, já que não ativa a parte do cérebro, então vamos ver o que acontece com pessoas que falam em línguas, vamos estudar a vida deles. E separaram 1000 pessoas que tinham o hábito constante de orar em línguas na Inglaterra. Pegaram 1000 pessoas e começaram constantemente a estudar a vida dessas pessoas. E sabe o que eles descobriram? Essas pessoas não tinham problema de colesterol, não tinham problema de pressão alta. Os problemas dele, tudo resolvido, uma vida calma, tranquilo, pessoas saudáveis, pessoas bem, pessoas animadas. Uma das coisas que eles descobriram, que quem fala em língua é bem calma, pessoa calma, é como se a pessoa tivesse assim, naquela maré mansa, andando naquela paz. E eles identificaram isso na vida de praticamente todos. E o mais importante é a saúde. Aquele que fala em línguas, eles viram que tem uma idade que se estende muito mais. E eles falaram, então tem um fenômeno aqui.
tem algo acontecendo aqui com esse povo cristão que fala em línguas. Deve ser de verdade esse negócio. E aí eles incentivaram mais o grupo a falar mais em línguas, porque eles queriam aprofundar mais os estudos. E aí eles passaram a estudar os evangélicos em geral, e eles entenderam que os evangélicos, os cristãos, eles vivem mais, vivem longo, eles não têm problema tanto de álcool, bebedeira, claro que nós somos cristãos, a gente não vai ter problema disso. Menos problema de álcool, menos problema de drogas, menos problema de saúde, muito pouquinho morre de ataque do coração. Não tem problema do coração. Então, no grupo todos que eles estudaram, eles viram que verdadeiramente tem algo espiritual nesse negócio de falar em línguas. Por isso eu estou apresentando hoje para você o dom de falar em línguas. Eu quero que você use este dom que o Espírito Santo, Jesus, deu para você e que muitas vezes está guardado na gaveta. Muitas vezes está lá e você quer apresentar um pedido para Deus. E como é que a gente ora a Deus? Muitas vezes nós oramos ao Senhor errado, porque a gente pega, tem um pedido, alguma coisa que nós queremos do Senhor, nós vamos lá, choramos na presença do Senhor e falamos. E por que chorar e contar? Lágrima não resolve o problema. Porque, gente, se fosse lágrimas que resolvesse o problema, o diabo ia tirar vantagem de nós disso todo o tempo, colocando a gente para chorar, porque ele sabia que daí a gente não ia servir mais para nada e a gente ia estar chorando na presença de Deus e Deus ia ficar movido com nossas lágrimas para responder oração. Ou seja, não só nós, Deus também ia acabar ficando na mão do diabo. Aí eu faço o povo chorar, eles vão chorar na presença de Deus, Deus vai ter que atender porque eles estão chorando, aí pronto, eu venci porque eu consigo ficar manipulando os dois ali. Então Deus disse, não, aqui é pela fé e pela palavra de Deus. Então quando você quer um pedido diante do Senhor, o que você faz? Você vai lá, você pode até explicar o seu pedido diante do Senhor. Você fala do assunto, você explica para o assunto, mas você ora mesmo é a palavra. Você, Senhor, olha, eu perdi o meu emprego, eu estou preocupado, Senhor, eu preocupado, eu gostaria de um outro emprego, eu não sei como eu vou pagar as contas do mês que vem, Senhor, todavia a tua palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, basta cada dia o seu mal, Senhor. Então eu vou ficar aqui na paz do Espírito, eu vou confiar no Senhor, Pai. O Senhor vai tomar conta das contas, da família, da saúde, dos filhos. O Senhor vai abrir portas para mim, Senhor, porque você vai orar a palavra do Senhor. Não andeis ansiosos, esperei com paciência no Senhor, não é pelo Senhor. Nós esperamos no Senhor. Como é que se espera no Senhor? Falando com o Senhor, orando com o Senhor, jejuando com o Senhor, salmodiando com o Senhor, cantando para o Senhor, porque aí você está esperando no Senhor. Esperei com paciência no Senhor e o Senhor atendeu o meu clamor. Mas melhor do que ir lá ficar orando a palavra é orar em línguas. Porque quem ora em línguas, ora em mistério, que só o Espírito Santo mesmo pode pegar aquilo e levar na presença de Deus. E por que não te faz sentido? Porque você não está usando as suas funções cerebrais. Quer dizer, você está usando a função que te mantém vivo, de respirar, de agir, de estar ali falando, mas você não está usando o raciocínio, você não está usando a parte cognitiva que te põe para pensar. Por exemplo, estou aqui falando com vocês e cada pensamento está me nascendo na minha frontal e eu estou equilibrando cada um com um raciocínio limpo, claro, que eu possa me fazer entender por vocês. Mas em língua não tem nada disso. Nasce no meu espírito, sai pela minha boca, sem eu fazer sacrifício. Então, melhor do que tudo é orar em línguas. Por isso, eu trago para você este ensinamento sobre falar em línguas. E eu quero convidar o povo de Deus a falar em línguas comigo, a começar. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei do que você está necessitando, eu não sei como está andando a sua saúde no momento, a família, eu não sei se precisa pagar a prestação de carro, ou é de universidade, ou é aluguel. O que você precisa, eu não sei. Mas eu sei que tem um caminho que a gente chega ao coração de Deus, e dom de línguas, de orar em línguas,
Este, gente, é fenomenal. É uma bênção que Jesus deixou para a igreja dele. Então eu quero convidar você, neste momento, que você ore comigo em línguas, que você comece a orar em línguas, ou até que você coloque a oração aí na sua casa. Eu vou estar orando e você coloque a oração. O que é que você está precisando na presença do Senhor? E vamos orar, vamos colocar na presença do Senhor a oração e espera para você ver o resultado. Tá bom? Então, ó, vamos orar? Vamos estar na presença do Senhor orando em línguas? Senhor, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor me colocou no meu coração de ensinar línguas para o teu povo. E agora, Espírito Santo de Deus, eu peço a tua unção, porque eu quero orar em línguas com teus servos. E eu quero, Senhor, a manifestação da tua glória de um jeito tão grande que o teu povo começar a ver milagres e milagres e milagres e milagres, meu Pai. Para que esse dom de línguas, Senhor, que o Senhor deu para essa igreja, Senhor, nesses últimos tempos seja mais avivado ainda e possa fazer diferença na vida do teu povo. Boria rabasere lebastene lambasu eneme kosore berere kasha basore anagaya shuri erere kosto neberabasu suri arararayasho nemere me kasto nemere be kora basore erere kasta nabaso suri lili aralayasho gori arararayasuri erere ka baso enegaya sore erere kas anukiri Basi, Enea Masorebe Rebe Costo, Nereba Casto, Cote Nebayaso, Anagasi, Enebayaso, Boshote, Nebarabasuri, Erebacaste, Neberebeco, Enebacaso, Rebe Costa, Nayasori, Ereka, Oh, Rierebe, Oh, Rierebe so, Oh, Nayasuri, Ereka, Anayase, Oh, Meaba, Suyere, Baba Bayaso, Goyara. Suri rere castana baba baya sore rere ama anaya suri riri ar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 a anaya so bos rere gaya so mama ya suri rere ama sore rere bakaraba suri enemere rebe kasara anaya sore rebe garaba suri riri anama sore rere katana bashore rere anama sore rere basuri di katana basore de anagasuri aramera sarara basuri de basore maya do sore de basse anayara maya suri la basore você na gasere oh mi ama sayaba oyaba surire rama boya onne sorera rama sorere onne sorama rara sorere oya suye mayage boya suye suye anaye eva ana bae sorere basso borere ka honere asuri di ama sorere kotene basso one agasu ne amaso ya goya bose anaya si anabo si aranaya gasonia ya manse masu ya nama moya ramase kotene me kasto ne shore arabase boria basi amase goya serega suye more de shara cantena masore de cantene marabaso
Garayasuri erekaka. Enemere casto nerere alnayasuri erekato nebeshu. Baya sori ararararacate nebore bakuti niagagasu. Suri erekaso rekotene meme besoreta tamashi. Agayashu erebecastanabasori. Hanayasuri erebecosto neabasori ereka. Ui arararayaso. Enemesore erebecastanabasore cante neberebecash. Shuri ererekate neberebecosori arabase. Moyarabase basore rereka basore rereka mayaka sore rerere uri arabase bos rerere amashe maya suri ereberaka bos rerere rama naya sori erebekas tonea gaso boya baseme anagoya gosi anagaya abasu aba seko tene basaba baha bastone ebe abasi anagaya sore ere bekoto ne bekabaka su ene ayaga boya base ne abaseko aba sone anagaso ogo anagagasu suya mene anamasu eme suya gagagasu danili ani amase boya suya gagaso balabasori rerebe castone de cante nebereberi arabashe tonereri arabashuri diri arabase goya o nemesta naya show eneasu abasore cante nebasararaka beriaraso enebo sereraka tanashe oyabashiri ririko anaste nerereka asei anaya basuria ragase oneyaka somira basuria rabase bashereko ekaya suria rararara buya sene gosene amasu esta namashi yakagagase. Oh, Pai querido, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de orar, Senhor, nem que seja esses minutinhos em línguas com teus filhos, meu Senhor. Senhor, que esta oração, Senhor, venha chegar na casa de cada um, meu Pai, abençoando a vida dos teus servos, abençoando, Pai, Senhor, prosperando, meu Deus, curando os enfermos, Senhor, abrindo portas aos teus servos, Pai, livrando o teu servo do mal, Pai, abrindo o entendimento, Senhor, dos teus servos cada dia mais em relação, Senhor, ao teu reino. Abençoe em grande o teu povo, Pai. Obrigado por esta oportunidade de eu poder orar com os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou comigo, eu acredito no poder de Deus que passou através desta janelinha e tocou na sua vida. E mesmo que você não orou comigo, eu acredito, se você tiver fé, que o Senhor, através desta oração, pode mudar algo aí na tua casa, algo aí na sua vida. Amém? Então, Deus abençoe você. É um vídeo sobre falar em línguas e o dom de línguas e a ciência por trás do dom de falar em línguas. Amém? Deus abençoe vocês. Obrigado por assistirem os meus vídeos. Obrigada por aqueles que estão subscrevendo no canal. Deus abençoe.